rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, tô de volta para mais um vídeo e nesse sabadão, dia de Vasco, Vasco Sport, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, esse jogo que vai ser realizado nesse sabadão em São Januário às 21 horas, e é um jogo importante aí, principalmente para o técnico Fábio Carille, que está pressionado no cargo. O Carille que tem que fazer com que o Vasco vença e convença. O Pedrinho vem sofrendo uma pressão muito grande da torcida, que vem pedindo a cabeça do treinador, e o Carille hoje vai estar trazendo aí uma escalação repetida do último jogo, né, contra o time do Puerto Caballero. Então o Vasco tem que vencer esse jogo, e nesse vídeo eu vou estar fazendo aqui o comparativo entre as duas equipes, Vasco e Sport, quem leva melhor nesse cara a cara. O Vasco tem os melhores jogadores, o Sport leva vantagem em algumas posições. Então vamos começar aqui fazendo o comparativo entre os goleiros, né, o Léo Jardim e também o goleiro Kaique França. Vamos falar primeiro a respeito do Léo Jardim, jogador aí de 30 anos, um goleiro que vem aí sendo um dos principais jogadores do time do Vasco da Gama. Há 2 anos aí ele pouco deixou os seus reservas atuarem, é um jogador com uma constância muito grande, chegou à seleção brasileira e é um cara aí que em 2025 vem oscilando, a torcida vem pegando um pouco no pé, mas o Léo Jardim já demonstrou aí o bom futebol que conseguiu aí levar a seleção brasileira. Já o Kaique França é um jogador de 29 anos, base do Corinthians, já jogou no Ituano, na Ponte Preta, vem tendo aí uma oportunidade no time do Sport, mas na comparação entre a carreira, o Léo Jardim já jogou na França, já jogou em Portugal, seleção brasileira. Vou dar o meu voto para o Léo Jardim, lembrando aqui que todos os meus votos são pela fase que vem atravessando, pela carreira, se já participou da seleção dos seus países. Então é um critério que eu vou estar trazendo para essa escolha, fora aí o coração. Vamos escolher aí os melhores jogadores realmente. Vamos para a lateral direita agora falar a respeito de Paulo Henrique, 28 anos, um jogador aí que vem sendo titular do Vasco desde o ano passado, conquistou a posição em cima do Puma Rodrigues, é um jogador de muita força, muita raça, leva muito bem o Vasco ao ataque pelo lado direito. Ele fecha ali principalmente com o Adson, ano passado fizeram ali uma boa dupla. Então o Paulo Henrique vem se firmando cada vez mais aí no time do Vasco, e eu acho também que o Paulo Henrique é um dos principais laterais direitos aí do futebol brasileiro, merecendo até uma oportunidade, quem sabe, na seleção brasileira. O lateral do Sport Recife é o Hereda, 26 anos, jogador que já teve ali as divisões de base do Náutico, já jogou no CRB, está chegando agora para disputar aí a sua primeira divisão aí no Campeonato Brasileiro, né? A respeito aí no time do Sport. É um jogador aí que tem um futebol mais equilibrado, defende bem, mas ataca, mas tem essa questão de estar apenas aí na sua primeira participação na Série A, está chegando agora no Sport, ainda não se firmou. Então eu vou dar mais um voto para o Paulo Henrique, um jogador que está mais consolidado aí no futebol brasileiro. Na zaga central, a comparação vai ser entre João Vitor, de 26 anos, contra o português João Silva, de 26 anos também. Jogadores aí que se equivalem na idade e também no futebol. O João Vitor, que é cria do Corinthians, esse ano vem oscilando bastante. É um jogador aí que teve o passe comprado pelo Vasco, uma das maiores contratações, veio com uma expectativa muito grande, mas oscila bastante aí na zaga do Vasco. Esse ano vem aí altos e baixos, principalmente aí contra o jogo do Corinthians, ele errou bastante. E o João Silva, também de 26 anos, está chegando agora no Brasil, ainda está aqui se adaptando ao futebol brasileiro. Ele que é a base do Braga de Portugal, já jogou no Alavés
da Espanha, no Sporting B, também de Portugal, clubes pequenos lá de Portugal, mas eu vou dar aqui o meu voto para o João Vitor, porque já jogou em Portugal e jogou no Benfica, né, que é um dos principais clubes do futebol português. Teve aqui boa participação aqui no Brasil, no Vasco, logo quando chegou, então tá mais adaptado. Eu vou dar o voto para o João Vitor. O desfalque que o Vasco teve aí de última hora, o Lemos quebrou uma costela, então não vai estar participando dessa partida. O Carille deve estar aí escalando o Lucas Freitas, de 24 anos, um jogador que chegou do Juventude, né, sobre muita desconfiança. Quando entrou em campo, conquistou ali o seu espaço, vem ali adquirindo experiência no time do Vasco, né? Já foi titular do time do Vasco, a torcida gosta muito, mas nos 2 últimos jogos contra o Flamengo ele oscilou bastante, né? Sentiu a pressão do jogo contra o nosso maior rival, acabou ali dando alguns moles, perdeu a posição para o Lemos, mas está voltando agora, é um jogador interessante que vem buscando espaço no time do Vasco. Vai estar aí disputando esse tete a tete com o Lucas Cunha, de 28 anos, jogador que começou lá no Mirassol de São Paulo, passou também por clubes pequenos lá de Portugal, né? Então fez ali praticamente a sua carreira no futebol português, está retornando para o esporte. Então, por ter aí uma carreira um pouco mais consolidada, jogar na Europa, que é importante para o aprendizado do futebol, né? Cultura diferente, vou dar o meu voto para o Lucas Cunha, do Sport Recife. Na lateral esquerda, o Vasco vai vir aí de Piton, 24 anos, titular absoluto do Vasco. Em 2025, aliás, de 2024 para 2025, vem deixando muito a desejar, um jogador que parece aí que está fisicamente muito mal, psicologicamente deve estar acontecendo alguma coisa com esse atleta, e ele vai estar disputando aí a posição com o Chico, de 26 anos, que na verdade é o quarto zagueiro do time do Sport, mas ele vai estar sendo improvisado na lateral esquerda por causa da ausência do lateral esquerdo titular e também do seu reserva, né, dos 2 jogadores machucados. O Chico vai estar sendo improvisado, já foi improvisado outras vezes no time do Sport, mas não tem como comparar. Lucas Piton é um jogador que, desde quando chegou ao Vasco, foi um dos principais jogadores do elenco. Ele aí fechando ali com o Pablo Verrete no ataque, uma dupla muito boa. O Piton com muitos números bons ali de cruzamentos. Ano passado fez muitas assistências na Copa do Brasil, foi um jogador importante. Então o meu voto é para o Lucas Piton, do Vasco. O próximo tete a tete aí é entre Hugo Moura e o Rivera. Hugo Moura, de 27 anos, é um jogador que teve as divisões de base aí no Flamengo, passou por Curitiba, pelo próprio Atlético Paranaense, onde em 2024, no meio do ano, se transferiu para o Vasco, veio numa desconfiança muito grande, principalmente por ser um jogador oriundo das divisões de base do Flamengo. Então a torcida pegou um pouco no pé, chegou errando, mas aos poucos veio conquistando seu espaço e hoje é um jogador fundamental no time do Vasco, principalmente aí no esquema do Fábio Carille. O Rivera, 29 anos, né? É um jogador que veio ali do Deportivo Cali, da Colômbia, jogou no Tijuana do México, no Queteiro também do México, gosta de fazer alguns gols, mas como o Hugo Moura está mais adaptado aqui no Brasil, além de ser brasileiro e ter disputado aí vários campeonatos brasileiros, o Rivera está chegando agora, ainda está na adaptação. Vou dar o meu voto para o Hugo Moura, que é um dos principais jogadores aí do elenco do Vasco. O Tietê, né, a segunda volância do Vasco, né, 32 anos, com o Duqueiroz, 25 anos, jogador que tem a base no Corinthians, estava no Zenit da Rússia, né? O Vasco tentou contratar esse jogador aí, mas infelizmente por problemas diplomáticos, né? O Vasco, que era comandado pela 777 Partners, o governo americano proibia qualquer tipo de negociação por causa da guerra. Então o Duqueiroz não veio para o Vasco, voltou ao Brasil no Grêmio, não se firmou, agora está aí ao Sport. É um jogador que tem ali uma boa marcação, uma boa saída de bola, mas o Tietê
é muito superior, né? Um jogador de 32 anos, multicampeão, já passou por São Paulo, Palmeiras, Botafogo. Então é um cara que está chegando agora no Vasco, vem brigando aí com a parte física, vem sofrendo aí algumas contusões que está atrapalhando o princípio dele no Vasco, mas vem se firmando como titular. Tietê vai estar levando aí mais um voto para o time do Vascão. Agora vamos comparar aí os principais jogadores do time de Vasco e Sport, né? Vamos estar falando a respeito do Felipe Coutinho, jogador aí meio atacante de 32 anos, e vamos comparar ele com o Sérgio Oliveira, um jogador também português de 32 anos, já jogou no Porto, no Nantes, no Galatasaray, no Olympiacos, já teve uma participação no Roma, jogador bastante rodado, né, no futebol europeu, teve boa passagem aí por os clubes por onde jogou, mas comparação com o Felipe Coutinho, jogador de Copa do Mundo, seleção brasileira, já jogou no Barcelona, Bayern de Munique, Liverpool, jogador multicampeão por onde passou, não tem como não dar esse voto aí para o principal jogador de 2025, na minha opinião, do Vasco da Gama. Felipe Coutinho vai estar vencendo esse cara a cara aí contra o português Sérgio Oliveira. Agora vamos chegar na parte do ataque, né? Vamos começar aí pela ponta direita. O Garré, argentino de 24 anos, está chegando agora no Vasco, tem apenas 6 jogos pelo time do Vasco, vem se adaptando aqui ao futebol brasileiro, os jogos que ele vem fazendo ali, ele vem sempre entrando durante a partida. No último jogo já foi ali titular contra o Puerto Caballero, teve até uma boa atuação, mas não foi aquela atuação que o fizesse ser aí titular absoluto no Vasco. Vem buscando ali o seu espaço, mas vai estar sendo comparado aí com o Lucas Lima, jogador muito mais experiente, 10 anos de diferença. Lucas Lima, de 34 anos, já jogou no Palmeiras, no Santos, já jogou no Sport e também já voltou agora para o Sport. Então é um jogador que nos últimos anos vinha deixando aí a desejar, sua carreira estava em declive, mas parece que botou a cabeça no lugar, está voltando aí a um bom futebol, joga muita bola, mas vinha pecando aí nessa questão de estar aí desmotivado, mas agora com a motivação voltando no esporte, ele vem sendo aí um dos principais jogadores. Então Lucas Lima vai estar levando aí o meu voto nesse cara a cara com o Garré. Voltando agora para o lado esquerdo, Nuno Moreira, de 25 anos, português, que também tem 6 jogos apenas pelo Vasco, mas já caiu na graça da torcida, titular absoluto do Fábio Carille, já tem feito gols e assistências aí, chamou muito a atenção da torcida do Vasco e é o xodó da torcida do Vasco, e vai estar fazendo aí esse cara a cara contra o Barleta, de 23 anos, jogador que começou no Joinville, passou pelo Chapecoense, já jogou no Corinthians, no Bahia B, e é aquele pontinha, né? Pontinha habilidoso, pontinha que vai para cima, rápido, mas não tem comparação com o Nuno Moreira, jogador internacional, que, por exemplo, foi aí o jogador de fevereiro do Campeonato Português, né? Então é um jogador que vinha numa crescente muito boa no futebol português, chegou no Brasil, confirmou, então vai estar levando aí o meu voto, o Nuno Moreira, o nosso português, que está aí conquistando a torcida do Vasco a cada jogo. Chegando no comando de ataque, vamos comparar agora Verratti, de 36 anos, o principal artilheiro do Vasco nos últimos anos, artilheiro desde quando chegou aí em 2023, né? O primeiro jogo contra o Grêmio já mostrou ali o seu potencial fazendo um gol. É um cara que chamou muito a atenção da torcida, é um brigador, um cara que faz muito gols, briga por todas as artilharias por onde passa, principal artilheiro do Vasco, principal jogador aí, juntamente com o Coutinho e também com o Léo Jardim. Vai estar levando o meu voto contra o Pablo, de 32 anos, que é um bom atacante, jogador também rodado, estava no Atlético Paranaense, já jogou no Flamengo, tem bons números na carreira, jogador difícil de ser marcado, habilidoso, tem mais habilidade até do que o Verratti, mas o Verratti é muito mais artilheiro, é um cara mais decisivo, então vai estar levando aí o meu voto. Para terminar, vamos estar falando a respeito dos comandantes dessas duas equipes, Carille pelo Vasco e o Pepa
pelo time do Sport Recife. O Carille, que é aí um técnico que no momento vem sendo muito contestado pela torcida do Vasco, mas é um treinador que já acumula vários títulos pelo futebol brasileiro, né? Campeão brasileiro pelo Corinthians, tricampeão paulista, campeão da Série B pelo Santos no ano passado. É um cara que chegou com muita desconfiança no Vasco, vem sendo cobrado, até que os números dele no Vasco não são tão ruins, mas ele já chegou aí com estigma de retranqueiro, com estigma de treinador que não era e tinha ali as características do Vasco. Então é um treinador que está passando por mau momento. Vamos comparar ele com o Pepa, português de 44 anos, conquistou o seu primeiro título aqui no Brasil esse ano, campeão pernambucano pelo time do Sport. A comparação aí é um pouco desleal, né, do Carille, que é um cara que já tem aí uma carreira consolidada no Brasil, e o Pepa, que está chegando agora no futebol brasileiro, né? Aqui no Brasil já foi treinador do Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro pertencia ao Ronaldo, fez um bom trabalho também na Arábia Saudita, mas não tem como comparar ali a carreira dos dois técnicos. Então o Carille, mesmo sendo contestado pela torcida do Vasco, vai estar levando aí o meu voto nesse cara a cara com o Pepa. Esse cara a cara teve aí uma vantagem impressionante do Vasco, um vareio da equipe vascaína. Foram 10 votos para o Vasco contra 2 do Sport, e o time ideal, a seleção entre essas duas equipes, ficou assim: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Cunha e Piton, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, Lucas Lima, Verrete e o Nuno Moreira, o técnico Carille. Deixa aí a sua opinião, o que vocês acharam aí dessas minhas escolhas, se você concorda com a grande maioria aí dos meus votos, se você votaria diferente. Deixa aqui o seu comentário, a sua seleção de Vasco e Sport Recife. Valeu? Curta, comente, compartilhe esse vídeo para poder estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube, e se inscreva para dar essa moral, e a gente está aqui para a próxima partida aqui do Vasco da Gama. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!